Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini e apresentando o programa comigo, a doutora Amanda Dias Casagrande. Estava de férias, né, Amanda? TV Sim sempre generosa. Me dei folga, né? Deu folga. Pior que você se deu folga na quinta retrasada e aí teve o feriadão, né? Pois é, emendei já. Aí é Búzios. Mas eu tava com saudade de todos vocês e também de você, Isso né? aí, minha querida, tamo junto. Com a gente o doutor Marcos Cunha Cabral, advogado da área penal, atua no Espírito Santo todo, principalmente em Linhares. Mas antes de passar a bola, vou ver se a produção consegue colocar na BR-101 pra gente ver como é que tá o trânsito. Aí tá tranquilo, hein, Amanda? Tá. Na pandemia, que a gente falava que não podia quintar, parecia que bombava mais o Não, trânsito. e tava lotado de carro, lotado. Agora que tá liberado, o povo tá... Não quero mais, tá vou ficar em casa. Eu tô achando que tá tudo muito caro, tá todo mundo segurando as Não, ondas. e outra coisa, quem vai andar com a gasolina nesse preço? Não Só se for a anda. pé. Vê quantas pessoas tem ali andando. Vê se tem muita gente. É isso aí, não tem que fazer igual a mim. Você acha que eu perdi uns quilinhos de tanto andar de bicicleta. Ah, boa, Ué, tá boa. pensando o quê? Ó, quem quiser participar com a gente do programa, fique à vontade. O telefone é 996224547. Agora sim, muito obrigado, doutor Marcos, por estar aqui com a gente, nos dá essa ilustre presença conosco para falar sobre direito penal, processo penal e experiência de vida. Para nós é uma alegria. Boa noite, doutor Tiago, doutora Amanda. E eu sou telespectador deste programa, né? Sou assíduo nas Quintas da Lei. Realmente é um espaço que a Rede Sim tem dado para a advocacia, doutora Amanda, que realmente tem feito a diferença. Tem ajudado a sociedade, tirando todas as dúvidas, levando um assunto que é tão importante, né? E tem dado a condição da advocacia também poder se expressar e trazer aqui as nuances da advocacia, seja ela, né, em todos os seus ramos do direito aí. É um prazer para nós, viu? Fico alegre e feliz pelo convite. Nós ficamos muito felizes em recebê-lo, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aqui a gente mata a curiosidade da sociedade toda. Mandam perguntas, falam de pautas, depois vão no Instagram pessoal. Ah, mas poderia falar sobre isso. Convido o doutor Tal, que é muito bom. É verdade. E aí é isso. A TV Sim está aqui para abrir espaço para que advogados, empresários, médicos, inclusive tem a quarta dos médicos, né? Sim. A quinta é da lei, legal. A quarta dos médicos, para deixar a sociedade sempre muito bem informada. Agora eu passo a bola. É bacana, né, quando a gente recebe esse feedback, é ótimo. Sim, sim. Doutor, pra gente começar um pouquinho, vamos saber mais sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória. Você conta um pouquinho pra gente? Sim, então, eu sou nascido em Linhares, sou, né, natural de Linhares, e eu comecei um pouco na advocacia já com uma fase madura da minha vida, né? Então é interessante, na faculdade, eu estava ali com 28 anos e a turma com 17, né? Então foi meio que diferente, eu era o tiozão da sala, né? E
já casado, com filhos e tudo mais, mas de família humilde, era o momento de estudar, realmente seguir os sonhos, era naquele momento ali, Deus proveu dessa forma e a gente foi, graças a Deus, estamos aí. Sou da turma de 2007 da antiga Unilinhares, né? Poxa, uma faculdade que deixou muita saudade, né? Excelentes juristas saíram dali, desse plantel, né? da Unilinhares, né? E da Facel até hoje também, mas estou na advocacia, atuo na área criminal desde 2012 e estamos trabalhando e seguindo, graças a Deus, até os dias de hoje aí, focados na advocacia e no mistério que nos foi confiado. E você sabia, doutora Amanda? A doutora Amanda sabe que o doutor Marcos brilha no júri. Que isso. No júri dá uma aula. E aí incrível. fala da vida pessoal. Tem a questão dos jurados, que tem que ter um cuidado enorme, porque no tribunal, no júri, quem manda são os jurados, são eles que determinam quem vai pra cadeia ou quem não vai, ou quem vai ser condenado ou quem não vai. Então, assim, e outra... Caramba, eu admiro demais quem vai lá no tribunal do júri e dá um show. Isso Não, é muito bacana. É incrível, né? Eles falando com os jurados, são a representação ali da sociedade. E os advogados que estão ali, é um show, é realmente isso. Show. É incrível. Você entra dentro daquele mundo, parece que você está vivendo tudo aquilo que eles estão contando. O legislador foi feliz, né, em determinar que os crimes dolosos contra a vida fossem julgados pela sociedade. E é nada mais, nada menos do que a sociedade, né, julgando o seu par. Então, precisamos entender que não é porque o crime doloso contra a vida é julgado pelo júri, né, e que deve se preocupar com o júri no momento do julgamento somente, né, do plenário, do júri em si. Não é esse o entendimento que deve ser seguido. O tribunal do júri começa na delegacia, quando o crime acontece. Aconteceu um crime de homicídio, você tem ali a prova da materialidade, né, alguém que sofreu o atentado ou então alguém que realmente perdeu sua vida. Tem um corpo ali, então ali você tem a materialidade, vai se investigar, a polícia investiga, chega a um suposto autor, chamado de suspeito, né? A polícia tem a sua triagem para chegar nele, e às vezes tem um suspeito e aquela pessoa ali vai ser investigada e é convidada a ser ouvida como já investigado, e ali começa o júri. O advogado que deixa para cuidar do júri na semana do plenário, realmente... Tá no sal. Fica difícil, né? Então, o júri começa ali. É esse que é o encanto. O bom de você fazer um plenário é daquele processo que você acompanhou a primeira oitiva de testemunha, o primeiro interrogatório em sede de delegacia. Ali você já... O advogado tribuno, ali ele já foca, ele já visualiza o que vai ser debatido, trazido e apresentado em plenário. Às vezes ele nem se preocupa com a audiência de instrução, que é feito por um juiz togado, né? Não, ele foca o júri. Então isso que é o encanto, tá aí. E crime doloso? Igual o doutor falou que é o crime doloso que vai para o júri. Só explicar para a sociedade o que seria o crime doloso. O crime doloso contra a vida é alguém que intenta contra a vida do seu semelhante, né? Seja consumado ou na modalidade tentada, né? Então são crimes contra a vida, e nós temos aí o homicídio, o infanticídio, o crime de aborto. Eles são julgados pelo tribunal do júri. Independente se houve a morte propriamente dita ou não. Sim, é preciso ter a intenção, que é o dolo. Né? Eu quero fazer. Né? Eu quero fazer, fiz ou não fiz por circunstâncias alheias à minha vontade, que aí não conseguiu porque alguém impediu, seria o crime tentado, né? O homicídio tentado. Esses vão ser julgados pelo tribunal do júri. Às vezes acontece uma morte, mas ela não foi intencional, foi, né, um homicídio culposo. Aí quem julga é um juiz de direito.
Agora, doutor, nós sabemos que muitos estudantes, eles buscam também, têm muita vontade, né, de fazer um júri, principalmente. Eu, quando estava na época de faculdade, eu ficava assim, encantada. Até hoje fico, né? Mas qual é a dica do senhor que já está dentro dessa área para as pessoas que desejam? Fazer um júri? Exatamente. Então, eu acho que o estudante que quer ter essa experiência, doutora Amanda, deve procurar um advogado tribuno e requerer que possa, né, participar. E eu tenho certeza, eu principalmente, se algum estudante de direito me procurar lá no meu escritório, me mandar uma mensagem, né, e pedir ou requerer que pudesse ter essa experiência, as portas estão sempre abertas. Afinal de contas, eu tive a minha primeira experiência com uma porta que se abriu e eu pude, então, exercer meu munus. Aí estamos aí hoje trabalhando e queremos compartilhar isso, né? Eu acredito que qualquer advogado faria dessa forma. E para se a turma nova que se encanta pela área penal, o que você tem para falar? Sabe, doutor Tiago, o direito penal, ele é encantador, né? A verdade é essa. Os julgamentos mais... A área do direito, né? A área criminal, este ramo do direito, que é um ramo mais robusto do direito, né? Que é antiga, é uma área bem antiga, e os mais notáveis julgamentos nós temos até na própria Bíblia, né? Há tantos anos atrás, você tem lá a figura de Salomão, né? Um rei que foi juiz e advogado, né? Aquele caso das duas mulheres, que o filho de uma mulher morreu quando ela rola por cima dele, né? E ela pega o filho vivo da outra mulher e fala que, de troca, coloca o filho morto dela com a mãe que estava dormindo, e quando a outra mãe acorda, que é a mãe do filho vivo, tem aí um filho morto nas suas mãos e o dela que estava vivo na mão da outra. Procuram Salomão para julgar. Então Salomão julga a causa daquela que realmente o filho estava morto e queria ludibriar o rei e enganar a mãe do filho vivo. Salomão, então, ele julga a causa dela e defende aquela que o filho estava vivo, né? Então, nós temos essa figura. Temos o próprio Senhor Jesus, quando defende aquela mulher que foi pega cometendo uma infração, né? Um crime. Era crime. Na época, o adultério era um crime, né? Era repugnante. A sociedade não aceitava naquela época. E Jesus defende aquela mulher diante de todas as pessoas ali, de todos os credos e as culturas, né? Jesus foi lá e defendeu ela. Então, a área criminal, ela é encantadora. Se eu soubesse o que é advocacia criminal, estribada na ética, nas diretrizes da lei, eu não inclinaria para outro ramo do direito, desde a minha formação. Eu iria diretamente exercer meu munus na advocacia criminal. Incrível, Tá né? vendo, Amanda? Você que Não, gosta da área criminal? muito emocionante, muito sério também, porque como nós estávamos falando agora, todas as áreas do direito são muito importantes, mas quando você trata de bens, ok, perdeu algumas coisas ali, conquista novamente. Agora, quando você fala sobre a liberdade de alguém, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. O que a gente vê muito, doutores, principalmente no Brasil, né? Às vezes alguns crimes que causam uma certa repercussão, são crimes bárbaros, né? A gente vê muito, por que no Brasil não tem pena de morte, né? Então vamos mudar a legislação. A preocupação, principalmente, aí já falo como um operador do direito, é de injustiças acontecerem. Nós temos alguns estados, né, Estados Unidos, aonde a pena de morte é adotada, né, pela legislação local, e aquelas pessoas que estão no corredor da morte, estão prontas para serem executadas, muitas vezes, nós temos aí o programa Inocência, né, lá eles têm esse programa lá, ele é um programa que fez um sucesso muito grande, porque ele livrou do corredor da morte muitos condenados. Ou seja, foram condenados à morte e antes da execução da pena,
descobriu-se que não eram eles. E quanto tempo de pena já foi cumprido, né? E aí, doutora, a senhora falou algo importante. Se é um bem material, você recupera. E a liberdade? Não é? E todos esses anos. Né? Pois é. Então, Voltaire falou uma coisa muito importante. Né? Voltaire disse o seguinte, olha só, é melhor você livrar, absolver um culpado do que você condenar um inocente. Tá? Então, livra-se um culpado. Se está em dúvida, livra-se o culpado, mas não condene o inocente, porque se esse inocente for condenado, ele não cometeu o crime que está sendo acusado, quem vai reparar este dano, esse sofrimento? Aí, nesse meio tempo que fica preso, perde a família, perde a saúde, perde o trabalho, perde a moral, a dignidade. Uma vez preso, as pessoas pensam, é culpado. Ah, mas se está preso é porque é culpado. Nem sempre assim. Por isso, a Constituição Federal, ela abriu para nós este leque, né, determinando que todas as pessoas que são processadas, elas têm o direito a um devido processo legal e deve ser levado em consideração e dado em seu favor o princípio, a presunção de inocência. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, salvo engano, 57, diz isso. Ninguém será considerado culpado senão após sentença penal condenatória transitada em julgado. Por quê? Porque se for inocente, doutores, quem vai suprir isso? Eu sempre uso nos meus júris, no meu plenário, eu tenho uma listinha de vídeos importantes, programas Fantástico, Profissão Repórter. Se eu soubesse, tinha colocado aqui. Pois acabou. Interessante. Procura lá no YouTube, tem lá Marcos Mariano. Marcos Mariano foi um camarada que ele foi preso. Foi preso injustamente. Houve um engano, estava no lugar errado na hora errada. E aí prenderam ele, foi condenado e passou 19 anos na prisão. A cabo dos 19 anos, após perder a visão por um estilhaço de bomba que jogaram numa rebelião, contrair tuberculose, diabetes, se você pensar, ele, 19 anos depois, ficou provada a inocência dele porque o verdadeiro culpado foi preso. E aí ele recebeu liberdade, demandou contra o Estado, recebeu tô dando um spoiler aqui do programa, né, da reportagem, mas eu uso bastante. Sim. São 6 minutinhos, mas assim, uma história que você chora com aquela situação. E ele entra contra o Estado e ganha no Estado o direito a ser indenizado, R$2 milhões. Recebe a primeira parte da indenização. Quando ele recebe o telefonema do advogado, ele iria receber a segunda parte, ele recebe a notícia, deita, vai dormir, ali ele falece. E ele não pôde usufruir daquela reparação que ele teve por parte do Estado. Isso aí que é difícil. Isso é muito triste. É isso que nos move, doutor. E o senhor recebeu muita crítica quando falou, não, vou advogar na área criminal, das pessoas falando, você vai defender bandido? Pois é. Então. Como foi? Infelizmente, nós enfrentamos o advogado criminalista, ele enfrenta uma certa, não sei se podemos dizer, um certo preconceito, né? Mas há uma visão da sociedade ainda muito pequena, mas o advogado criminalista defende bandidos. Não, o advogado criminalista ele tem família, ele tem filhos, ele tem princípios, ele tem credo, ele tem religião. Então, ele é sociedade, ele está sujeito a todos os fatores que movem a sociedade, sejam eles, né, sejam ligados ao crime ou não, aumento de violência, são sujeitos. Então, o advogado criminalista ele é sociedade também e presta um serviço para a sociedade. Eu entendo e sempre levanto essa bandeira. O advogado criminalista, ele defende direitos. Ele não defende o crime e nem o criminoso.
Mas como, doutor? O senhor está defendendo a pessoa que matou a outra aí? Não. E se ela fez os que estão dizendo, e na maioria das vezes eles confessam em juízo. Sim. E tem que ser julgado. Agora, eu defendo os direitos que a Constituição o favorece, que a lei processual penal determina, que ele tem o direito, esse direito deve ser respeitado. O advogado criminalista, ele trabalha ali. Entendeu? Então, nós entendemos dessa forma. E a sociedade precisa entender. Sabe por quê, doutores? A presunção de inocência, ela precisa ser vista com os olhos mais atenciosos, de forma mais crítica. Sabe por quê? Porque, às vezes, o suspeito pode ser um familiar seu, pode ser você. Às vezes você sai daqui do seu trabalho e, nesse trânsito que nós vimos aí, atravessa um ciclista ou alguém correndo e atravessa na frente do seu carro e você se envolve num acidente, acaba atropelando aquela pessoa. E aí? Sim. Você vai ser réu de processo criminal, homicídio culposo, se a pessoa morrer. Ou homicídio doloso. Às vezes você atende um telefone, alguma coisa assim. Ou às vezes nem atende, mas uma testemunha, achou que você mexeu no cinto, estava com o telefone. E aí você precisa de um advogado. Então, é preciso ver com um olhar mais crítico, porque isso pode acontecer na família de qualquer um. Tem que ter cuidado quando falam as besteiras, né? Tem que respeitar. E aí você vai procurar quem? Alguém que defenda os seus direitos. Perfeito. Não é? A gente vai para o intervalo do primeiro bloco, mas logo no segundo bloco, gostaria que você falasse de alguns julgamentos que chamam a atenção. Sim. E, por exemplo, teve um Linhares, por causa de um voto, a pessoa vai pegar muitos anos de prisão. Então, se dá esses exemplos, porque às vezes a pessoa só vê na mídia, foi condenada a 30 anos. E não sabe que foi super apertada a condenação. No final das contas, ninguém nem sabe se de fato convenceu mesmo ali no júri, os jurados. Porque, poxa, 4 decidem de uma forma, 3 de outra. A diferença é muito pequena. E por causa de um voto, você vai ficar, sei lá, 40 anos. Isso acontece. Então isso é bacana a gente falar também, só para a sociedade entender um pouquinho melhor. E aí depois a gente fala da questão da necessidade do advogado. Pode ter um defensor público? Como é que funciona? E aí a gente vai falando do direito e processo penal. Fica com a gente um minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, Rádio Viva FM e YouTube. Falo Viva FM porque antes a gente falava Rádio Sim FM. Só que aqui é um dinamismo. Agora é Viva FM. É Viva FM, é isso aí. E pelo YouTube, falando em YouTube, Amanda, mandaram mensagem aqui lá de Ilhéus, Bahia, assistindo a gente pelo YouTube. Olha, um abraço, muito obrigada. Inclusive, se quiser mandar um recado pra gente, uma pergunta, fica à vontade. O telefone é 996224547, tá aí na tela. Mandar um abraço também pro doutor Daniel Salume. Mandou um abraço aqui. Daniel. Excelente participação. Excelente participação. Foi elogiado aí pelas contadoras aqui que mandaram mensagem falando que o tema estava muito interessante, que a gente falou de imposto de renda. Depois você fala um assunto bacana para a gente tratar novamente aqui do programa. Mandar um abraço também para o doutor Petros, acompanhando a gente, advogado também da área criminal, aqui do norte do estado. Felipe Reale, da Panificadora Reale, mandou um abraço, está sempre acompanhando a gente também. E o doutor Bispo também. Doutor Bispo também. Um abraço, doutor. É isso aí. Eu tô lembrando que Conceição mandou um abraço, um beijo, falou que tá na área hoje. Conceição tava devendo pra gente, sempre manda mensagem aqui e no último programa não tinha mandado. Mas agora ela tá ligadinha, um abraço para você, Conceição. Quem quiser, manda mensagem que a gente fala aqui. Tom Marcos, fala pra gente essa questão do júri que envolve a votação e tem também uma diferença. Como é que é nos Estados Unidos, como é que é no Brasil? Então, o nosso sistema de
de votação no tribunal do júri, né? Porque como é feito? São 7 pessoas que julgam o crime doloso contra a vida. É a sociedade representada por 7 pessoas. E a votação é por quesitos, né? Vão votar primeiro a materialidade, depois a autoria, e aí a questão da absolvição ou não, que é uma quesitação obrigatória, se é tentado ou não também vai quesitar, né? As qualificadoras também vai ser quesitado, e é por maioria, são 7 jurados, é por maioria. Acontece às vezes, e já aconteceu comigo várias vezes, né, de a votação ir tão apertada, né, de eu chegar ao ponto de ser 4 votos a 3, seja para condenar, seja para absolver. Quando é para condenar, aí fica, né, difícil para a defesa, porque você vê que por causa de um voto, ou seja, 4 jurados votaram pela condenação e 3 jurados pela absolvição. Então, se dentro desses 4 jurados, um jurado apenas estiver em dúvida, e ele estava para condenar ou para absolver e não tinha certeza e optou pela condenação, aí você vê que uma vida pode receber uma pena de até 30 ou até 40 anos, né, agora com a nova legislação, e por causa de um voto duvidoso. Então é muito sério. Nos Estados Unidos, em alguns estados, né, o crime de doloso contra a vida, lá também é julgado por jurados, são 12 jurados e é por unanimidade. Então lá não pode ter dúvida. Todos os 12, ou vamos absolver ou vamos condenar. Mas eles podem conversar entre eles? Eles não ficam incomunicáveis, é a diferença do Brasil. Sim. Aqui no Brasil, eles são incomunicáveis. Se tiver uma dúvida, a gente tirar com ele mesmo. Com ele mesmo. Ele pode tirar a dúvida que ele tiver do processo com o juiz, diretamente ao juiz. Ele não pode perguntar para o advogado, não pode perguntar para o representante do Ministério Público. Ele pergunta ao juiz. Ele faz a pergunta, escreve num papel, o oficial de justiça entrega na mão do juiz. Outros juízes permitem que o jurado possa até falar oralmente, ele faz a pergunta para o juiz. E o juiz pergunta, seja para a testemunha, né, seja para o réu, então, mas eles ficam incomunicáveis. Lá nos Estados Unidos, eles conversam entre si. Então, eles nomeiam um jurado presidente que vai dirimir todas as dúvidas ali e tentar convencer os demais. Bacana, isso aí. Igual o Thiago tava falando, né? Esse do 4-3, que abre os 4 primeiro, né? Ô, bicho, já pensou a pessoa... o cidadão difícil. Sai condenado, sei lá, exemplo, 30 anos, sabendo que foi por um voto. Isso acontece. E eu duvido e eu dou se esses 4 votos, os 4 tinham certeza da condenação. É muito difícil. Se 3 falaram que não era para ser condenado, não é possível que os 4 tinham certeza absoluta, não tem. Pois é, assim, e o jurado, ele é um juiz leigo, ele não entende de direito. É um do povo, né, que tem uma reputação ilibada, né, então ele é selecionado ali para ser jurado. Ele não conhece a legislação, e a lei, ela garante, está ali no seu artigo 386, inciso 7º, ele diz o seguinte, que se o juiz ele não haver no processo, ele visualizar que não há provas suficientes de autoria, ele tem que absolver. Então não precisa ter uma prova indubitável da inocência, porque às vezes você não consegue produzir essa prova. Mas se o juiz tiver dúvida, não, eu tenho dúvida se foi ele, então ele tem que absolver. Ele tem assim, né? A lei determina. Mas o jurado, ele julga, ele faz o juramento dele, ele julga de acordo com a sua consciência, nos ditames da justiça. É o que é o juramento do jurado. Né? Então, mas ele julga de acordo com a consciência dele. Ah, mas eu estou em dúvida, mas eu quero condenar. Ele pode. E aí vem a questão, né, constitucional, né, dispositivo constitucional que dá ao veredito, né, um valor superior, que é chamado soberania dos vereditos. Né? Então, ele é intocável, intangível apenas por recursos, se ficar provado que o veredito foi obtido contra a prova dos autos. Né? Agora, doutor, a gente está falando sobre a importância
de ter realmente um advogado criminalista. Agora, para as pessoas que elas não podem pagar por isso, por uma defesa, elas não podem ir contratar um advogado, como vai ficar a defesa dessa pessoa? Fica prejudicada? Ela não tem? Então, doutora Amanda, é garantido pela Constituição, é garantido a qualquer um que se veja processado ou acusado, né, ele se ver defendido por um advogado, seja esse advogado particular, seja esse advogado público. Ou seja, se ele não tem condições de arcar com as despesas de um advogado particular, o Estado ele vai nomear um advogado para ele, seja pela Defensoria Pública, seja por um advogado dativo, chamado dativo, que é o advogado particular nomeado pelo Estado. O Estado paga os honorários dele para que ele possa fazer a defesa. Aqui, na nossa região, né, que é Linhares, Sooretama, nós temos a atuação da Defensoria Pública em algumas varas e fazem um trabalho excepcional. Fazem um trabalho excepcional e gostaria de enaltecer, inclusive, o trabalho da Defensoria Pública. Fazem com amor. Nós temos uma defensora da primeira vara criminal do Tribunal do Júri, doutora Andressa, né, até manda um abraço para ela, um trabalho notável, dedicada, né, inteligente, e a gente vê o zelo, né, que ela tem com os processos, a defensoria como um todo, né? Então a gente vê que a Defensoria Pública ela realmente faz aquilo ali, estão ali não por um vínculo público, acredito eu, mas realmente por amor à defesa da advocacia, né? Se eu fosse fazer um concurso público, doutora, eu não teria outra função, senão a Defensoria Pública. Isso aí. E está dando conta a Defensoria? Pois é, assim, eu não tenho esses números para o senhor de quantos processos a Defensoria hoje ela tem na sua... ela defende, né, na sua responsabilidade, mas o que eu sei é que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo hoje ela vive uma defasagem aí de profissionais. Por que eu digo isso? Porque nomeia-se muito advogado dativo, né? Então não são todas as varas criminais de Linhares que têm um defensor público. Acredito eu que só uma vara tem. As demais varas é defensor dativo, que é aquele que o Estado nomeia. Eu não tenho condições de ter um advogado particular, né? Assumo que sou hipossuficiente financeiro, então eu quero ser assistido por um defensor público. Aí é nomeado para ele um advogado dativo. E, diga-se de passagem, advogados particulares que aceitam nomeação, nós em Linhares hoje também temos uma gama de advogados comprometidos que fazem uma defensoria, uma advocacia dativa como se fosse particular. Que legal. Fazem, Isso se é muito dedicam. importante. Isso é Não. muito importante. A advocacia está de parabéns. Agora, doutor, essa defesa, esse direito à defesa, que uma pessoa pode ter tanto de forma particular quanto pública, ela pode acontecer desde o princípio, ou seja, desde a fase da delegacia, eu posso exigir ou eu posso requerer um advogado? Então, a Constituição Federal, né, ela determina, né, então é direito do cidadão que se vê processado, ou demandado nas esferas, seja na esfera judicial ou administrativa, ele tem o direito de se ver assistido por um defensor, seja ele particular ou público. Na delegacia, por exemplo, né, que seria um procedimento administrativo, né, ali, se é perguntado ao réu, é lido para ele, né, exposto para ele os direitos que ele tem, dentro dele ser assistido por um advogado, no momento que ele está sendo ouvido, e ali se o acusado, o suspeito, ele não tem condições de contratar um advogado particular, ele fala para o delegado, olha, eu quero um advogado, eu não falo sem advogado, na presença de um advogado. O delegado ele está obrigado, então, a comunicar à Defensoria Pública para que isso aconteça, pelo menos é o que a lei determina. Sim. Mas a pessoa, na delegacia, ela pode ser escutada sem advogado? Pode, se ela aceitar. Pode, não é obrigatório. Diferente da judicial. Na esfera judicial, é
é necessário, é obrigatória a presença, você se ver assistido, o acusado se ver assistido por um defensor. E esse defensor, na esfera judicial, ele tem que prestar a advocacia dele com eficiência, com qualidade, porque se ficar provado que esse defensor, em algum momento ali, ele não foi austero, ele não foi, a defesa não foi eficiente, há uma súmula, inclusive do STF, que determina que aqueles atos praticados por aquele advogado são nulos. Nossa. São nulos ou anuláveis. Vai depender do tamanho da lesão do direito do assistido. Né? Que ele causou, né? Isso, que o defensor causou. Igual já aconteceu, por exemplo, de um defensor não arrolar testemunhas, né, do seu assistido. E aí nós entramos num processo já na fase de alegações finais e nós requeríamos que o juiz convertesse o feito em diligência e intimasse as testemunhas. Apresentei o rol de testemunha, intimou as testemunhas e reabriu o prazo para a resposta à acusação e iniciou o processo. Ouviu as testemunhas, instruiu alegações finais e sentença. Como se voltasse tudo de novo. Tudo de novo. Porque o réu, né, o acusado, ele tem que ter os direitos dele garantidos. Mas na prática, o que o senhor mais vê? Que os acusados, eles já pedem, eles já solicitam os advogados, o defensor, né? Logo na fase da delegacia, por exemplo, ou somente no processo no judicial? Não vejo essa prática, até porque, como dissemos aqui, né, eu não sei como funciona a nossa defensoria, estou dizendo o que a Constituição Federal determina. Está escrito lá. É direito. Agora, na realidade, a gente não tem visto, eu não tenho visto, eu não sei como funciona nas delegacias aqui do Estado, né? Porque como atuamos na advocacia particular... Não quis dizer exatamente nisso, eu quis dizer assim, dos clientes, das pessoas acusadas. Sim. Eles te procuram sempre em fase inicial ou eles esperam a fase então processual? É isso que eu quis dizer. Vai aquela situação, doutora Amanda, a falta de informação. Entendi. Né? Se você está se vendo investigado, envolvido em alguma investigação, né, perguntando de delegacia, né? Então, a atuação do advogado é importantíssima. E eu digo, pessoalmente, imprescindível. Né? Mesmo que não seja obrigatório, se o réu não quiser, não quer, não tem problema. Né? Mas é imprescindível. Para quê? Para que seus direitos sejam garantidos. Desde o início. Desde o início. Por quê? Principalmente no crime de competência do tribunal do júri. Aquilo que você fala na delegacia está no processo. E vai seguir o processo até o final. Então, ele precisa ter os seus direitos garantidos ali. Não, olha, ele tem direito, por exemplo, ao silêncio. Ele tem direito ao silêncio. Eu recomendo aos meus clientes, por exemplo, não quer me contratar, foi pego uma embriaguez ao volante, ou está sendo acusado, ou foi requisitado pela polícia para prestar esclarecimento. Como investigado, você tem direito ao silêncio. Se você não tem advogado, sem advogado, permaneça em silêncio. É um direito constitucional. Eu quero meu advogado. E aí você presta os seus esclarecimentos. Diferente de testemunha. Testemunha ela é obrigada. Ela está obrigada por lei. Né? Se a autoridade requisita, se ela não vai, ela pratica o crime de desobediência. Agora, como investigado, não. E na delegacia também, se o delegado vai, intima a pessoa a prestar algum esclarecimento, às vezes algum fato já passado, só para saber um pouco mais, a pessoa, se ela não for, tem alguma consequência? Então, se for ouvida como testemunha, como dissemos aqui, ela pratica o crime de desobediência. Se o delegado intima, ele tem uma determinação de uma autoridade, ele tem que obedecer, não é? Se ele não obedecer, ele pratica um crime. O investigado, não. A nossa delegacia daqui de Linhares, dentro do meu trabalho, pelo que eu tenho visto hoje, nós estamos muito bem servidos também de servidores policiais, delegados, realmente comprometidos com a legislação, né, com os ditames da lei. Então, geralmente, quando o réu ele quer falar, ele quer a presença do advogado, ele dá o nome e eles dá um jeito à família, ou a própria polícia liga, olha, seu cliente está aqui, quer falar na sua presença. O advogado chega aí.
Amanda, bate-papo bom, passa rápido, viu? Nosso segundo bloco já, mas a gente volta. Isso aí, mas a gente volta com o terceiro. E o último bloco que é rapidinho também, doutor Marcos, mas tem muita informação importante ainda para você e sua família. Um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a quinta da lei, e hoje nós estamos falando sobre direito e processo penal. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade, ainda dá tempo, apesar do terceiro bloco ser bem rápido, ainda dá tempo, o telefone é 996224547, tá aí na tela. Amanda, mete bronca. Não, todo mundo sabe que nós somos muito curiosos, né? Doutor, nós gostaríamos muito de saber dos principais casos mais polêmicos. Antes do doutor começar, só um minutinho, Amanda, você falou que nós somos curiosos. Eu passei um final de semana com a turma, e o que a turma mais pedia, pelo amor de Deus, fala com o chefe da TVC para botar um programa de fofoca. Tá precisando. Eu tenho umas pessoas para indicar, hein? Tem, né? Eu também tenho uma turma boa, tem uma listinha. Depois, se o chefão da TVC quiser os nomes, a gente tá aí. Vamos lá, doutor Marcos. Então, nessa caminhada, né, a gente acaba se enfrentando, né, alguns processos em que os casos realmente são impressionantes. Você vê coisa que realmente você pensava que não pudesse acontecer e acontece, né? Mas teve uma situação, até foi um processo capitaneado por mim e doutor Leandro Freitas, fica até um abraço para o doutor Leandro, deve estar nos assistindo. Um abraço, ele veio aqui, foi excelente. Um colega, um professor aí, e a gente, né, temos uma caminhada um pouquinho longa aí, com muitas experiências no Tribunal do Júri. Mas o meu cliente estava pescando, né, na beira do mar e quebraram o vidro do carro e roubaram os documentos dele. E eu até me sensibilizo e me emociono com esse processo, porque eu sei que ele era inocente. E furtaram os documentos dele e habilitaram telefone celular, chips de celular com o CPF dele, né, com os documentos dele. Na época era mais fácil, né, e fizeram isso, e a polícia, num trabalho de apuração de crime de tráfico de drogas, né, e tinha ali uma escuta telefônica em andamento, e começaram, né, as pessoas estavam sendo investigadas falando de tráfico de drogas, falando de roubo, falando de homicídio, aquela pessoa que você fez isso, fez aquilo, então, muito bom. E aí a polícia viu que eles falaram de um homicídio que aconteceu. Pois é, você matou aquele cara lá. Então, enfim, quem é essa pessoa que está falando nesse telefone? A primeira investigação é em cima de quem? Do CPF que está cadastrado o número. E no nome do meu cliente. E aí, a sorte dele, vamos dizer sorte, mesmo assim ainda ficou difícil para ele. Ele fez um boletim de ocorrência quando ele perdeu os documentos dele. Faço até essa ressalva, né? Se você perdeu seus documentos, se você perdeu seu telefone celular ou foi furtado, bloqueie a sua linha, vá à delegacia de polícia, registre um boletim de ocorrência dos documentos, relacione os documentos que você perdeu, porque se seus documentos forem usados para a prática de qualquer crime, você tem aí como se defender de qualquer suposta investigação contra a sua pessoa. No caso dele, doutor, infelizmente, linkaram, o chip estava cadastrado num telefone e o telefone foi roubado em um comércio. E a polícia fez toda essa triagem aí, foi lá no comércio, pegou as vítimas do roubo do telefone, que tem um e-mail no telefone, que estava o chip dele sendo utilizado. Trouxeram essas testemunhas, pegaram ele na casa dele trabalhando, levaram na delegacia e as testemunhas, 3 testemunhas. 2 não reconheceram e uma disse, é ele. Mas foi ele que roubou seu telefone? Foi ele. E aí começou então uma saga na vida daquela pessoa, foi presa, ficou 2 anos presos, fomos para o plenário do júri para defendê-lo nesse suposto crime de homicídio, que ele não tinha envolvimento nenhum.
e com muito ardor, porque trabalhamos arduamente para produzirmos todas as provas necessárias, conseguimos provar a inocência dele, ele foi absolvido no tribunal do júri. Mas foi assim, algo que emocionou muita gente e foi condenado pelo crime de roubo do celular ainda. Né? E aí isso ainda está em trâmite, a possibilidade ainda de reverter isso por meio de uma revisão criminal, enfim, mas ficou 2 anos preso, sofreu, e aí eu volto para aquele exemplo do Marcos Mariano, pegou tuberculose lá dentro, passou mal, ficou 2 anos fora, longe da família, longe da sociedade, entendeu? Então, assim, o prejuízo foi muito grande. Não tem... O Estado pode pagar 1 milhão depois, 10 milhões, que isso não paga liberdade. Não, olha o começo disso tudo. É algo que a gente, assim, nem daria nada. Quantas vezes você já perdeu um documento? Eu já perdi documento. Minha carteira da OAB está sumida até hoje, doutor. Eu tenho aquela carteira mais grossa mesmo. Sim. Não fez um boletim de ocorrência, não fez nada. Se eu fiz, eu não sei onde está. Aí, ó, essa dica do doutor já foi para você, Thiago. Doutor Thiago Neves está aqui do lado acompanhando, sócio do doutor Marcos, e ele deu uma risada. Fala Thiago Neves, eu lembro daquele craque que jogou no falecido Cruzeiro. Né? Começou com o Galo. Mas, enfim, são casos que o doutor Marcos bem alertou a sociedade. A gente vê diariamente documentos sumindo, sendo furtados. Aí a vida Amanda, a vida corrida, você tem que trabalhar, você não faz, tal. E outra, hoje em dia com isso no celular, você não liga tanto. Esses dias tinha perdido minha identidade. Eu falei, vou usar a identidade pra quê? Tem outros tipos de documento. Mas eu não tinha me atentado quanto a isso. E se utilizarem? Pode acontecer. É aquilo que eu falei, é muito rápido, vou pro terceiro bloco. Deixa eu até ver se tem alguma pergunta aqui, doutor Marcos, porque eu nem consegui abrir ainda o WhatsApp. Não, só tem um abraço aqui do Rafael, do Diego. O WhatsApp voltou aí? O WhatsApp voltou. Eu acho que lá em cima liberaram. Às vezes lá em cima eles travam, né, o WhatsApp aqui no Brasil, mas às vezes eles liberam também. Eles tropeçam no fio. É isso daí. Doutor Marcos, muito obrigado por sua presença. Assim, um bate-papo bacana, esclarecedor e que trouxe experiências de vida, que é muito legal. Eu que não faço criminal, por mim, a gente faz mais 30 bate-papos só dessa área, porque é muito bacana conhecer o dia a dia. Eu agradeço a oportunidade que os doutores nos deram, a TV Sim nos deram para estarmos aqui, podemos compartilhar um pouquinho daquilo que nós vivenciamos no dia a dia da advocacia criminal. Como dissemos, estamos aí buscando, labutando para que seja a advocacia criminal reconhecida como uma área do direito, sempre reconhecida como uma área do direito importantíssima e necessária a toda a sociedade. Somos defensores da sociedade. Perfeito. Então, também, defensores da sociedade também. Quando a sociedade se vê numa situação de demanda, seja judicial ou administrativa, quem busca os direitos da sociedade, daquele que faz parte da sociedade? O advogado. Então, assim, é um prazer, uma honra para nós. Fiquei muito feliz com o convite e espero ter contribuído aí com o programa de vocês e com a sociedade, trazendo aí um pouquinho de informação, que é sempre muito bom e importante. Sem dúvida nenhuma. Doutora Amanda, mais um programa junto. Quando for para Búzios, chama os amigos, entendeu? Vai para Búzios, não chama os amigos. Não podia. Só fico vendo as fotos curtindo, que bacana, é isso aí. Dessa vez não deu. Chegando perto das suas viagens, Thiago. Daqui a pouco eu tô em Dubai. Então tá bom, minha querida. Mas olha só, foi um prazer. Foi um prazer, doutor, recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado por ter acrescentado tanto o programa. E volte sempre que puder. Será sempre uma honra, doutora Amanda. Nosso convite vai estar sempre de pé, viu? Muito obrigado. Thiago, eu tava com muita saudade de você. Búzios não se compara aqui ao nosso encontro. Isso aí, minha E muito querida. obrigada a todos também que estiveram com a gente até agora. Isso aí, para você que esteve com a gente até agora, o nosso muito obrigado. Fique sempre à vontade para mandar dúvidas, sugestões. O programa é aberto e é para você. Lembrando que amanhã tem reprise de 6 às 7 da manhã e domingo os programas vão ao ar novamente para que você possa ver, você, sua família, e mandar o recado. Se mandar no domingo o recado no telefone, a gente vê na quinta e manda um abraço aqui, tá?
Lembrando que o bate-papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.